Sabe aquela maracutaia que o Bolsonaro fez? Que ele disse que foi uma arrecadação via Pix, não é? De sua hoste de idiotas, diga-se, né, os seus seguidores. Bom, aquilo tá na cara que foi uma maracutaia, uma coisa nebulosa, uma coisa estranha, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Pois é, aquele dinheiro, que eu acho que é um montante de 17 milhões e alguma coisa, o Bolsonaro deveria pegar parte desse dinheiro, ou todo ele, eu acho que é melhor todo ele, e comprar, né, investir, melhor dizendo, em lencinhos umedecidos da Pampers, que eu acho que é a melhor marca, né? A Pampers eu acho que é a melhor. Fazendo uma propaganda aqui para Pampers. Pois é, ele deveria comprar estoques e mais estoques, containers repletos de lencinhos umedecidos da Pampers. Ora, esses lencinhos umedecidos da Pampers, eu acredito que a sua função primeira seja limpar o bumbum ali dos bebês, não é, do neném e tal. Mas eu tenho certeza também que ele serve muito bem para secar lágrimas, para, não é, enxugar as lágrimas e tal. Porque, bom, são lencinhos cheirosos, são lencinhos cujas substâncias certamente não agridem a tez, não agridem a pele, não é? Porque senão não seria destinado a bebês e tal. E então o Bolsonaro deveria comprar esses lencinhos Pampers porque ele tem chorado demais, né? Ele tem protagonizado, como é que eles chamam mesmo? Mimimi? Pois é, ele tem feito muito mimimi. Eu particularmente acho essa expressão ridícula, uma expressão patética, totalmente sem razão de ser. Mas percebam, essa expressão, até por ser muito patética, é uma expressão muito própria do Bolsonaro e de bolsonaristas, né? Então é por isso que eu estou a utilizando aqui. O Bolsonaro, ele vem em uma sequência de mimimis, uma sequência absurda, né? Então ele precisa desses lencinhos Pampers. Gente, se inscrevam no canal, você que ainda não conhece o nosso trabalho, peço a sua inscrição, peço que vocês cumpram aquele bom e velho protocolo de se inscrever, como eu disse, mas de compartilhar também, de dar o seu like, de ativar a sinetinha das notificações, etc. Tá bom? Duas situações me chamaram a atenção em relação ao mito que eu julguei digna de uma pequena análise nesse vídeo, gente. Primeiro, bom, vocês estão vendo que o Bolsonaro ele está fazendo campanha política, né? Eu não sei como. Esse homem foi rechaçado da vida pública, não é? Ele é um homem que tornou-se inelegível, que é uma marca, quer dizer, é uma coisa que conspurca a vida de qualquer político. Ele foi expulso da vida pública, mas ele continua fazendo campanha política. Eu não sei se ele... Bom, não sei o que passa na cabeça do mito, né? Inclusive, ele continua sendo sustentado pelo Valdemar da Costa Neto, lá no PL. Bom, mas isso também não é objeto do vídeo, então vamos deixar isso pra lá. Mas então, em uma dessas incursões políticas dele, eu disse que são dois fatos que me chamaram a atenção. Esse é o primeiro, tá, gente? Ele começou a falar agora a respeito daqueles bandidos. Sabe aqueles bandidos lá do 8 de janeiro? Aqueles baderneiros, não é? Que fizeram toda aquela bagunça na Praça dos Três Poderes, lá no Congresso, no Supremo, etc. Pois é, ele começou a falar que essa gente está sendo vítima de um abuso do judiciário. Né? E claro, com aquele bom e velho discurso do Bolsonaro, para dizendo que ele é perseguido, que ele está sendo perseguido, que eles querem derrubar o Bolsonaro, como se fosse preciso alguém querer derrubar o Bolsonaro, né? Ele mesmo se derruba e faz isso o tempo todo. Mas então ele já protagonizou uma choradeira nesse sentido. Já nesse primeiro fato é bom fazer uma constatação. O Bolsonaro, ele não tá nem aí para esta gente idiota que está presa e condenada. Não, ele não tá nem aí. Porque o Bolsonaro é tão ludro, tão sujo, né? Que, bom, é claro que foi ele que fomentou todos aqueles atos. Porque aqueles lá que foram fazer bagunça são, gente, pessoas imbecis.
né? São pessoas absurdamente desprovidas de qualquer capacidade cognitiva, que apenas seguiram o seu mestre bandido, que é o Bolsonaro. Isso é uma coisa evidente, uma coisa evidente. O Bolsonaro passou os 4 anos de seu desastroso quadriênio presidencial incentivando aquilo lá. Mas isso aí não é possível. Eu acho que até o mais idiota dos bolsonaristas conseguem perceber isso. É óbvio, não é? Todos os dias de seu mandato, o que ele fez foi atacar instituições, foi dizer que havia um cenário de comunistas contra ele próprio, contra um mito. O que ele fez foi dizer que as eleições fatalmente seriam fraudadas e etc. Quer dizer, ele foi insuflando toda a caterva, toda aquela horda de idiotas que estão presos hoje, né, a fazerem o que fizeram, né? Só que ele fugiu, quer dizer, o Bolsonaro, ele não terminou o seu mandato presidencial, ele fugiu de medo. E deixou aqueles idiotas em porta de quartéis, né, os mesmos idiotas que depois foram lá quebrar tudo, certo? Então ele não fez nada por essa gente, ele não tá nem aí com essa gente. Elas foram apenas utilizadas como um instrumento ali para os desideratos mefíticos do Bolsonaro. Bom, agora ele volta e ele começa a levantar então novamente, né, uma pseudo-defesa desta gente, claro que com outras intenções políticas, obviamente, e começa a chorar, dizendo que aquilo é um abuso, etc, etc, etc. Bom, este foi o primeiro fato. O segundo fato foi agora, né? Vocês sabem que o Carluxo, né, um dos estafermos filhos do Bolsonaro, ele foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal por conta daquele negócio da BIM paralela, né? Que o próprio Bolsonaro, sabe aquela reunião ministerial ridícula, né, que o grande ministro Celso de Mello determinou que fosse publicizada? Aquela reunião que mais parecia uma reunião da máfia, né? Uma coisa absurda, um linguajar, não é uma coisa fantástica e tal. Lá naquela reunião o Bolsonaro já tinha dito isso, que ele tinha ali um órgão particular de inteligência, né? Como diz o professor Vila, é a BIM da B, né? A BIM do Bolsonaro. Então o Bolsonaro isso ele já tinha falado, então é claro que isso existia, né? As investigações foram tomando robustez, chegou-se agora a busca e apreensão na casa do Carluxo. Bom, o Carluxo com o Bolsonaro parece que estavam juntos, uma coisa assim, e eu não sei como souberam que a polícia estava chegando, o que eles fizeram? Fugiram. Claro, típico, né, de Bolsonaro, ex-caterva, fugir, porque são covardes, obviamente. Fugiram, foram pro mar, depois ele disse que estava pescando, aquelas coisas do Bolsonaro. Bom, ontem mesmo, eu acho que foi ontem mesmo, né, ele foi na Jovem Pan, né, e passou lá, acho que quase 1 hora chorando também, né? Ai meu Deus, os olhos, sabe, entumecidos, sabe, até lágrimas brotaram, tão intenso ali que foi realmente o mimimi, não é verdade? Então ficou naquela, tal, a perseguição, é isso, é aquilo e etc e tal. Bom, gente, onde eu quero chegar com essa questão? Veja, um dos principais recursos de políticos que fazem coisas erradas, né, que cometem ilegalidades, que cometem crimes, um dos principais recursos desses políticos é quando são realmente acossados pela força pública dizerem que estão sendo perseguidos e chorarem, né? Olha, armaram pra mim, é uma perseguição. Isso é muito frequente, de todos os lados. O PT fez isso, o Bolsonaro faz, todo mundo faz isso. Agora o que chama atenção no caso do Bolsonaro é que ele é muito estúpido, ele é muito limitado cognitivamente e ele não sabe aplicar excelência à sua própria hipocrisia. Porque, claro, gente, os vícios do ser humano, inclusive a hipocrisia, eles também comportam um grau de excelência. Quer dizer, o bandido sério, ele comete o seu crime ou ele manifesta os seus vícios de forma excelente, de forma correta, ele faz bem feito o seu serviço sujo.
O Bolsonaro nem para isso tem capacidade, e eu vou abrir um parêntese aqui, graças a Deus, tá? Ainda bem que o Bolsonaro, ele é uma mula, coitada da mula, né? Mas ele é um estúpido, é um homem limitadíssimo, ainda bem, porque se ele fosse um homem preparado, nós estávamos perdidos, né? Mas voltando, fechando o parêntese, o Bolsonaro ele não consegue fazer bem feito nem o seu próprio mal feito. Por quê? O Bolsonaro, a sua vida toda, aí aqui desde a sua época de parlamentar, aquela coisa toda, ele sempre foi, né, um homem que deplorava o chamado mimimi. Ai, não sei o que, porra, não pode chorar, porra, é coisa de maricas, é coisa de maricas. Ele sempre falou isso, ele sempre ostentou esta flâmula ridícula, e agora ele comete exatamente isso. Agora ele faz exatamente isso. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele não tem capacidade nem para ser hipócrita, porque a sua hipocrisia é tão frágil, é tão ridícula, que torna-se risível. Aí eu me pergunto, quer dizer, a horda que o segue, não é, os sectários do Bolsonaro, não todos que votaram no Bolsonaro, gente. Para mim é uma coisa muito óbvia que a maioria que votou no Bolsonaro votou muito mais para opugnar o próprio PT e o Lula do que concordar com o Bolsonaro. Porque, claro, você percebe pessoas inteligentes que votaram no Bolsonaro e seguiram essa linha, não é, de não admitir o PT de volta. Bom, isso é uma outra coisa. Mas há um grupo realmente que acredita, que confia, que faz tudo pelo Bolsonaro. E é esse grupo que realmente eu não consigo compreender o grau de limitação, né? O grau de limitação cognitiva mesmo, né? Muitos são bandidos como o próprio Bolsonaro, e outros são apenas estúpidos. Neste grupo, então, neste pequeno grupo de sectários, nós temos dois subgrupos. Um grupo de bandidos, né? De bandidos como o Bolsonaro, e um outro subgrupo de idiotas. Então eu não consigo compreender como esse grupo, esse grupo, com esses dois subgrupos de bandidos e idiotas, conseguem, né, realmente tentar sustentar qualquer tipo de credibilidade às ações do mimimito. Uma coisa absurda, né? O Bolsonaro, ele é um criminoso, né? E como ele sempre disse, quem comete crime vai ser acossado pela polícia. É o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo no sentido de investigações recaindo sobre Bolsonaro e família não é nada mais natural do que, sabe, isso tinha que acontecer, é óbvio, né? E vejam, esses inquéritos todos estão criando muita robustez, né? Faz só um ano que esse elemento saiu da presidência, gente, né? Daqui a pouco esses inquéritos serão concluídos, o judiciário certamente os recepcionará. O Bolsonaro ele vai ser processado criminalmente, e ele tem que ser preso, óbvio. Este homem foi responsável por pelo menos 350 mil mortes na pandemia. Este homem é ladrãozinho de joia. Como eu disse, o Bolsonaro não tem capacidade nem para ser um Al Capone, né? Ele gosta de bater carteira, aquela coisa bem rasteira mesmo, mas é crime do mesmo jeito, né? O que esse homem fez na pandemia, que coisa mais desumana. Então, quer dizer, ele vai ter que ser punido por isso, né? E está começando a ser investigado, né? E está realmente dizendo que tudo isso é uma grande perseguição. Está chorando, né? Bolsonaro, aprenda a ser hipócrita. Você está exercendo a sua hipocrisia de forma muito frágil e capenga, né? Você vai acabar sendo objeto de escárnio. Quer dizer, já o é, né? Exceto para aqueles imbecis que ainda o seguem, né? Porque são imbecis, obviamente. Não há outra definição, não há outra qualificação, né? Eu desafio alguém a encontrar no vernáculo nacional algum termo que defina essa gente. Algum termo diferente de imbecis, de idiotas, de limitados ou de bandidos, né? Gente, então é isso. Um vídeo curto apenas para ponderarmos sobre essa situação aí do mimimito. Compre lencinhos Pampers, Bolsonaro. Valeu, gente.